Expediente aberto, limitado a 30 minutos. Conselheiro Monteal. Bom dia a todos e a todas. Magnífico reitor, magnífica vice-reitora, senhores sub-reitores. Gostaria de fazer alguns destaques rápidos nesse nosso expediente. Primeiro, a situação, né, da UERJ, que sempre demanda a nossa reflexão e a luta, né, pela normalização de todas as atividades e que consigamos aí resolver as questões financeiras e administrativas que afetam a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a relação com o Estado. E isso nos preocupa muito nessa retomada das aulas, né, onde a gente percebe, né, tem a percepção do problema também da situação dos alunos, né, que a necessidade de mais apoio, né, aos alunos nessa retomada das aulas, assim como o salário dos docentes, dos técnicos administrativos. Essa é uma questão que nos afeta aí diretamente e a própria vida da universidade. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer aqui um apontamento fundamental da nossa unidade acadêmica, o IFCH, que eu represento com a minha colega a professora Mônica Lessa, parabenizar, né, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão ao aprovar, né, o título de professora emérita a professora Lená Medeiros de Menezes, professora da nossa unidade acadêmica. É uma grande honra que o IFCH, para o nosso Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, há uma professora que dedicou a sua vida inteira a essa universidade. O meu cumprimento ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o meu cumprimento à professora Lená, aos senhores, a reitora, a magnífica vice-reitora, a professora Tânia, a professora Guilherme, a professora Elaine, todos os membros da Dimensão Central, assim como os conselheiros do SESEP. E a nossa ansiedade e expectativa pela chegada também no Conselho Universitário para referendar também após a passagem pela Comissão de Assuntos Acadêmicos do Consune, para que também chegue a esse plenário e também tenhamos referendada por esse Conselho esse título de professora emérita, professora Lená. Parabéns, professora, parabéns, professores. Em terceiro lugar, magnífico reitor, se me permite, muito rapidamente. Conclua, por favor. Para concluir, eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas, à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao magnífico reitor, a professora Georgina, magnífica vice-reitora, aos sub-reitores, particularmente ao sub-reitor de pós-graduação e pesquisa, o professor Egberto Gaspar de Moura, na presença, ao estar presente no nosso seminário Medo e Democracia, os dilemas da segurança pública no Brasil, celebrando aí o início de uma parceria entre a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, IFCH e unidades que conosco têm trabalhado. Eu agradeço a presença de todos, né, o apoio para que pudéssemos ir à frente nesse convênio que envolve a EMERGE, o Tribunal de Justiça e a nossa amada UERJ, né? Agradeço, professor Rui, esse apoio e a todos os meus colegas conselheiros
e professores da minha unidade, o IFCH, técnicos administrativos e estudantes. Muito obrigado e desculpe o avanço no tempo. Muito obrigado a todos. Um bom trabalho. Conselheiro Gaioso. Alô. Bom dia, magnífico reitor, senhores membros do conselho, colegas que se encontram na assistência. Nós temos algumas falas a fazer, reitor. Primeiro é uma deliberação de uma assembleia nossa, em que a gente, no dia 4 de maio, que em defesa do ensino que se mantenha de qualidade na nossa universidade, esse calendário acadêmico que foi aprovado fosse revisto. E por que revisto, reitor? Porque muitos dos nossos colegas, servidores, neste caso técnico-administrativos, estão passando por penúrias extremas. E temos visto em várias unidades, em vários outros ambientes, chefias docentes dizendo: se eu venho, você tem que vir. E a gente tem passado muitos problemas em várias unidades, em vários programas de pós-graduação, quando essa pessoa não tem o mínimo para a sua sobrevivência. Então, nós gostaríamos muito de que fosse revisto esse calendário, principalmente naquilo que se refere à atividade dos técnicos administrativos, né? Porque muitas dessas coisas são feitas nas secretarias de graduação e são os técnicos que lá estão. Desce para o DAA, lá são os técnicos administrativos que estão. Vai ao DEP, lá são os técnicos administrativos que estão. Então, é uma rede que não está presa somente a uma unidade acadêmica, mas é uma rede que trata da questão do ensino de graduação. O segundo ponto, reitor, que eu queria falar é sobre os nossos enquadramentos, né? Então, é muito importante que a gente, de alguma forma, a gente dê andamento a este pleito. Gostaria até, se fosse possível, um esclarecimento, né? Sei que a magnífica vice-reitora tem esse esclarecimento, então, por isso que estou pedindo, para que os nossos colegas possam ouvir também. O outro, reitor, é um assunto muito grave, isso não acontece na sua reitoria, já vem de longos anos, é a questão dos assédios. Estamos passando um problema muito grave com uma servidora que estava no final do seu período probatório, no UP, para variar, que a sua chefia imediata reprovou porque ela encaminhava mensagens no WhatsApp em apoio à greve. Apesar de ter uma avaliação técnica da atividade profissional excelente, a chefia achou por bem reprová-lo. E que mais espanta, reitor, é a SRH encaminhar um documento para a chefia para ratificar esta reprovação. Ratificar, não é retificar, é ratificar. Então, a conclusão, por favor. Sim. A gente tem uma comissão de assédio moral, montada na comissão de greve, que está acompanhando esse caso também. Eram esses pontos que eu queria destacar, reitor. E, por último, fazer um convite a todos os conselheiros, dia 31 de maio, quarta-feira, às 18 horas, o Programa de Estudos e Pesquisa da Religião do CCS vai fazer um evento interreligioso no Hall do Queijo, onde, dia 31 de maio, uma quarta-feira, convidando várias representações religiosas para que a gente possa fazer um momento de oração pela situação em que a gente passa. Às 18 horas. Dia 31 de maio, às 18 horas, no Hall do Queijo. Obrigado. Conselheiro, em relação ao assédio que o senhor se referiu lá no CTI do UP, isso já está sendo, eu já estou ciente disso e já está sendo visto, tá? Eu não tenho ainda uma solução para lhe dar, mas já está sendo visto. Em relação ao enquadramento que o senhor citou, nós recebemos, no final da semana passada, um ofício da Secretaria de Fazenda, em que, a partir da folha maio de 2017, não poderiam ser feitos quaisquer enquadramentos, progressões ou nomeações.
Então, nós estamos lutando contra essa determinação nova, que vai, inclusive, de encontro, no sentido contrário, à lei. Estamos preparando, será feita uma ação pela DIJU, pela UERJ, contra essa determinação do secretário de Fazenda. Conselheiro Zé Mauro. Bom dia a todos. Magnífico reitor, bom dia. Excelentíssimas senhoras subreitoras, a senhora vice-reitora, excelentíssimos diretores de centro, conselheiros, bom dia. Eu estou aqui em substituição à professora Luiz Oliveira, como suplente dela, em função da mesma estar em entrevistas para o programa de pós-graduação do PPFH. Bom, rapidamente, a minha fala visa o relato, por intermédio do documento que eu recebi da direção do Instituto, acerca de eventos graves que aconteceram no dia 8 de maio passado no Instituto. E eu vou ler o documento e depois eu vou encaminhar essa carta, assinada pela diretora do Instituto, ao magnífico reitor, para recebimento. A leitura da carta começa a leitura dizendo: o IFHT recebeu da gestão anterior da UERJ os espaços laterais e frontal ao pátio em que situa as obras de expansão já previstas desde o projeto original do Instituto. Foi feito um projeto inicial pela Prefeitura, cuja cópia está no poder do Instituto, na direção do Instituto, mas a necessária captação de verba para a realização da obra ainda não foi possível, em virtude da situação vivida hoje pelo Estado do Rio de Janeiro. Em um dos dois espaços laterais gradeados, armazenamos alguns materiais do IFHT. Isso inclui, por exemplo, material tombado e livros. À época, a Prefeitura da gestão anterior solicitou que, no espaço gradeado, fosse guardado o material a ela pertencente, por falta de espaço para armazenamento. Isso foi acordado e a chave do cadeado do referido espaço ficou também com a Prefeitura. Do outro espaço, de material da FHT, o cadeado ficou apenas com o Instituto. Bem, vamos aos fatos. No dia 8 de maio de 2017, a Prefeitura enviou pessoas que: A. Violaram o cadeado do espaço em que o material da FHT estava armazenado. B. Retiraram esse material e o jogaram no espaço contíguo, junto com o resto do material da própria Prefeitura que lá estava guardado. C. Colocaram um tapume ocultando o espaço de onde o material foi retirado. Merece reparo que, na semana passada, a semana anterior ao dia 8, melhor dizendo, funcionários da Prefeitura haviam solicitado a chave do cadeado do espaço onde havia material do FHT para verificar questões relativas ao tombamento dos bens, o que ocorreu com naturalidade e sem qualquer tipo de atrito. No dia em que a arbitrariedade foi cometida, a direção do FHT estava no Instituto, não havendo qualquer contato por parte da Prefeitura. Concluímos ilustrando esse relato com fotos do local, que vamos encaminhar ao magnífico reitor, e afirmando que esse ato truculento não condiz com a postura de diálogo, transparência e responsabilidade da atual reitoria da UERJ, e que o momento delicado em que vivemos, em que a UERJ resiste para sobreviver às forças externas que almejam aniquilá-la, não é adequado para a criação de cisões internas como esta de extrema gravidade. O Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias, o IFHT, luta por seu direito, assim como luta pelos direitos da nossa UERJ. Repudia veementemente a invasão, o arrombamento e o desrespeito por ele sofrido. E aguarda urgentemente posicionamento e atitude da reitoria da universidade, que respeitamos e admiramos. Muito obrigado. Eu vou encaminhar ao magnífico reitor esse documento. Muito obrigado. Na verdade, isso já foi até visto no Fórum de Diretores. A professora Georgina quer falar a respeito. Pois não, professora. Alô. Bom dia a todos. Isso já foi exatamente essa carta lida no Fórum de Diretores, o prefeito estava presente, a resposta dele é que o espaço não tinha na Prefeitura nenhuma designação de ninguém, ele estava simplesmente fechado, pediu desculpas, inclusive, porque pela Prefeitura não há esse espaço lá denominado, pediu desculpas publicamente, né, com os diretores, por isso estranho muito que venha aqui de novo, mas então eu, de novo, também vou solicitar, porque há um espaço de corredor fechado no segundo andar, ICS é segundo andar, no segundo andar, cujo ICS sequer consegue
ter acesso. O acesso é feito, sobe pelo terceiro, desce para o segundo, pega a escada. Os alunos novos tiveram muita dificuldade. É um escorredor de acesso, é aquele escorredor, o corredor F, que está fechado por um laboratório que pertence hoje ao IFHT, era da Geologia, e que nós, justamente, até por sabermos de quem se trata, já foi solicitado, porque é acesso, inclusive, que isto seja aberto. Antes a gente nem fazia tanta carga, porque tinham coisas que não era de acesso das pessoas, tinham coisas lá guardadas, mas hoje o ICS está no final deste bloco, e a gente, então, solicita ardentemente para que o próprio ICS... Primeiro, que é acesso de um bloco F. Não é nem, há coisas que estão fechadas, que eu sou contra, mas você ainda releva. Mas um acesso de um bloco como o bloco F, a gente não pode ter. Estamos buscando reabrir todo o bloco F do segundo andar, e isso faz-se necessário hoje também. Mas a resposta foi dada à professora Heloísa na mesma hora em que ela falou. Eu sinto muito pela confusão, porque acaba sendo uma agressão, efetivamente, à unidade, não é essa nenhuma intenção desta reitoria. Além disso, o prefeito também, na ocasião, falou que um dos 2 espaços utilizados pelo IFHT são prismas de ventilação que não podem ser utilizados. Correto. Obrigado. Conselheira Tânia. Obrigado. Conselheira Tânia. Não, então, vamos passar, então, conselheira Cláudia. Bom dia, magnífico reitor, magnífica vice-reitora, subreitores, diretores de centro, demais colegas aqui presentes, demais conselheiros. A minha fala hoje vai no sentido das dificuldades que são da universidade como um todo, mas vou falar um pouquinho das demandas urgentes que a gente tem no CAP, né? Primeiro, eu até vou pedir uma notícia a respeito da bolsa dos estudantes, né, do pagamento das bolsas, qual é a previsão que se tem de colocar essas bolsas em dia, ou pelo menos diminuir o atraso, né? Estou me referindo às bolsas permanência, às bolsas acadêmicas. Nós temos hoje no CAP, eu acho que isso a reitoria tem total controle disso, SR1, mas talvez os colegas não tenham clareza, é que assim como existem os cotistas sociais na graduação, a inserção também de cotistas sociais no CAP levou a que famílias inteiras hoje tenham esse tipo de bolsa. Então, muitos alunos nossos no CAP que têm a bolsa permanência são filhos de alunos da graduação que também têm a bolsa permanência. Então, é uma situação em que é a família toda num sufoco, né, muito grande, e mesmo com o retorno nosso ao trabalho, essas crianças não têm condições de assistir às aulas. Então, é urgente que essas bolsas sejam colocadas em dia para que todas as crianças tenham igual direito de acesso às aulas. Além disso, na cota social do CAP, nós temos a inclusão de crianças com necessidades educativas especiais. E se nos primeiros momentos das cotas houve pouco ingresso de crianças nessas condições, esse número vem crescendo bastante. Então, na última turma, por exemplo, né, nessa turma que está ingressando agora, iniciando o ano de 2017, nós temos 3 novas crianças no primeiro ano do ensino fundamental com necessidades educativas especiais e que requerem um acompanhamento permanente.
Nós hoje temos, segundo o levantamento que eu pedi à professora Patrícia Brown, que é responsável, que é a coordenadora das ações inclusivas no CAP, ela apontou que são, nesse momento, detectados 19 alunos com algum tipo de necessidade educativa especial e que desses 11 necessitam acompanhamento permanente. Ou seja, necessitam ter um professor junto deles em todas as atividades que eles realizam dentro da escola. Portanto, uma carga horária equivalente à carga horária do próprio aluno na escola. Então, são 6 crianças com autismo, 3 crianças com déficit cognitivo ou atraso de desenvolvimento, uma criança com síndrome de Down, aliás, a primeira criança na história do CAP com síndrome de Down, e uma criança com um transtorno comportamental grave. Ou seja, hoje, peço que conclua, por favor. Concluindo, hoje a gente tem uma demanda muito grande e, como eu já tinha mencionado antes, é do conhecimento da reitoria, né, tem clareza disso, a carga horária para esses professores, né, o ingresso dos professores, o aumento da carga horária do atendimento educacional especializado, ele vai precisar ser de pouco em pouco, né, conforme exatamente o ingresso dessas crianças. Então, a gente não tem essa carga horária hoje, né, mas é preciso ampliar a carga horária suficiente para dar conta de todas essas crianças. Fora isso, nós também... O velho problema do elevador, né, que tem hoje um cartaz na porta dizendo este elevador está sendo modernizado, o elevador continua do mesmo jeito, há 17 anos, parado, e nós temos hoje também um aluno amputado que ingressou no 6º ano, e os nossos laboratórios de ciências e desenho ficam no 4º e no 5º andares do bloco B. Então, é urgente, né, que esse elevador seja consertado para o benefício de todos, mas, em especial, para que esse aluno tenha o direito à aula. Obrigada. Professora, em relação às bolsas, nós não temos assim, a informação, como temos a informação de que o salário será pago hoje, nós não temos em relação às bolsas. Mas o que se foi dito na reunião que tivemos na última sexta-feira com o governador, motivo inclusive do nosso adiamento do consumo para hoje, é que o pagamento das bolsas se daria junto ao pagamento dos nossos salários de docentes e servidores. Então, repito, não temos informação, mas podemos até esperar que seja hoje também, mas não tenho essa informação. Mas será certamente nos próximos dias. A professora Georgina vai falar sobre os cuidados especiais do elevador. Eu estou muito surpresa, porque a COPAD não negou meia hora nada ao CAP desde que foi começado em 2016. Então, me fico muito surpresa. O que pode acontecer não se consegue ter as pessoas, porque tem que fazer um concurso, né, de substituto. Hoje em dia, a gente é obrigado a fazer o concurso de substituto. Às vezes, não tem. E nós estamos tendo problemas com a publicação de editais. Ontem mesmo, na reunião da COPAD, eu já pedi que todos os processos, quer sejam processos de que já terminaram os concursos, então só está precisando da divulgação do edital para que a gente chame o professor, ou daqueles que a gente não está conseguindo sequer publicar o edital para que eu vá ao promotor que assinou o TAC. Então, a diretora tem toda a liberdade de chegar à minha sala e tem chegado. Essa reivindicação não veio, é uma surpresa para mim me dizer que está precisando de professores lá. Eu não sei nem lhe dizer qual é o motivo, porque carga horária tem sido dada, não tem sido negada. Eu
Perdão, eu acho que a minha cara mostra. Eu fico muito chateada com isso. Quanto aos elevadores, a professora trouxe o problema, é lógico que a gente sabe que é crônico, é de 17 anos esse problema do elevador. Então, não é desta gestão, nem da gestão anterior. Ela me falou comigo, se não me engano, na segunda ou terça-feira. Eu já fui, porque pedi minha filha, eu faço com muita naturalidade. Eu já consegui que vá ser pago até o final do mês da prestação que está se devendo a primeira, e já tenho dinheiro pedido também para o pagamento da segunda prestação. Falei com ela ao telefone acho que ontem, e aí também fico surpresa de ser cobrada aqui no Conselho sobre isso. Eu não sou uma pessoa que coloque no Facebook tudo que faço, ou porque acho que é minha obrigação fazer. Eu não sou, fui agora, tomei uma Coca-Cola, ou encontrei com fulano, ou eu fiz isso. Não faço, não acho que tenha que fazer isso. Meu Facebook é público, se vocês observarem, não tem nem meus filhos lá, nem marido, nem ninguém. Ele é público, ele é para a universidade, mas também não acho que tenha que ficar me promovendo, porque isso eu acho que é autopromoção, e eu acho isso indigno, inclusive. Agora, eu vou conversar com os diretores que, por favor, o que a gente conversa, eles repassem. Porque, senão, a gente chega aqui no Conselho e parece que a gente não está fazendo nada. Isso também, desculpa, não é justo. Não é fácil, eu tenho brigado muito pelo CAP. A gente está, através, agora vou aproveitar, o secretário novo, eu vinha conversando com o professor no elevador, não sei se é porque o outro nada fazia, então qualquer coisa que ele faça, a gente já acha que, chama atenção, mas ele volta a dizer, conseguiu resolver o problema de Petrópolis, está resolvendo o problema do prédio de Teresópolis, está resolvendo o problema do refeitório do CAP, pedi para ele manter um professor da FATEC lá em Resende, na FAT, ele o fez. Tudo que é possível, foi ele, inclusive, que reuniu os reitores e os presidentes de fundações para que juntos fôssemos ao governador. Também é dele, a gente tem que dizer o que é que as pessoas fazem. A insistência, ele insistiu, vou ser muito franca, até muito mais de que a gente receba junto com a educação do que até mesmo, olha, paga agora, paga. Ele diz, daqui para frente o senhor tem que nos garantir que vai ser pago junto com a educação. E as bolsas junto com todos os funcionários públicos. Aí fica assim, como a gente também está na leva do todos, sempre logo depois do nosso pagamento. Então, eu vou pedir, sinceramente, aos conselheiros que conversem com seus diretores antes de chegarem aqui, mas já falou alguma coisa, já pediu alguma coisa. Eu vou pedir para falar, estou inscrita especificamente sobre enquadramento. Magnífica, professora Georgina. Em primeiro lugar, a minha fala aqui não é uma fala da direção do CAP, é uma fala de representante do CAP aqui, e é exatamente por eu saber que as demandas estão crescendo, e elas estão crescendo no sentido da entrada. Essa semana, na segunda-feira, nós iniciamos o ano letivo de 2017. Então, exatamente, houve um crescimento dessa demanda em função das crianças que ingressaram. Sei que tem um concurso em andamento para contrato temporário e que realmente houve esse problema na publicação, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é da necessidade de ampliar a carga horária. Vai haver necessidade de ampliar a carga horária para esses contratos. E, ao mesmo tempo, se eu estou enganada, peço até desculpas, mas eu entendo que o plenário do Conselho não é um lugar simplesmente de reclamação, mas um lugar em que a gente também divide as dificuldades e as necessidades. Então, minha fala, em momento nenhum, é no sentido de crítica ou de reclamação, e sim de colocar aqui, diante das outras unidades, sim, de todos os colegas, e até, sim, se alguma medida essa informação, na sua totalidade, não chega à reitoria, colocar a questão aqui. Não vai nenhuma crítica ou nenhuma
ideia de que essa reitoria não esteja mobilizada tentando resolver os problemas da universidade, porque realmente não é isso que eu penso. O que eu penso é que vocês estão conosco nessa luta, né? Então, peço desculpas se pareceu uma crítica, mas não foi. Em relação à carga horária, não foi solicitada nenhuma carga horária a mais. Aí, desculpa para o conselheiro, a gente também da COPAD, aí não sou eu, existe o diretor do centro, inclusive, que leva as demandas, não chegou. Aí fica difícil. É só isso. Também estou respondendo que há coisas que a gente fala com a direção, e como a senhora é representante, a comunidade deveria saber. Está certo que eu falei com ela ontem, anteontem. Não dá tempo também de ficar transmitindo tudo que se faz. Entendo a parte dela também, que está uma carga, eu acredito, sobre-humana, inclusive. Com certeza. O tempo do expediente terminou, mas nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 inscritos, estão garantidas essas inscrições realizadas. Conselheiro Lisandro Lobisou. Primeiramente, eu gostaria de desejar bom dia a todos, uma boa semana, espero que com algum recurso na conta. Queria parabenizar todos aqui pela presença. Acho que tem uma falta generalizada de conselheiros, né? Não sei nem se teremos quórum para as votações, mas seria importante que institucionalmente nós tivéssemos pelo menos o respeito com o conselho, porque o próprio conselho, eu sou voto vencido sempre, continua adiando o mandato. Essa, para mim, ilegitimamente estamos aqui reunidos, mas se as pessoas que votam por estender o próprio mandato não estão aqui, nós não trabalhamos. Nós não estamos cumprindo nosso papel. Gostaria de deixar, primeiro que tudo, minha decepção com a pauta, né, com essa questão toda de não marcarmos as eleições 5 semanas depois. Agora os técnicos administrativos estão em greve, então a gente não pode marcar as eleições para o Conselho. Em algum momento nós temos que aceitar, no mínimo, a falta de respeito com a democracia que esse Conselho está cometendo. Bom, isso posto, eu gostaria de trazer boas notícias, né? A primeira, ou a única, na verdade, é que ontem tive na Associação Brasileira de Ciências, e felizmente a UERJ teve 2... Academia Brasileira de Ciências, isso, desculpe. E tivemos 2 agraciados, né, como membros afiliados da academia, o professor Tiago Rux de Oliveira, da Faculdade de Engenharia, do DETEL, inclusive do meu departamento, da pós-graduação, e a professora Ana Kédia de Carvalho, do Instituto de Química. Eu queria parabenizar os dois, registrar publicamente, né, o reconhecimento da comunidade acadêmica do Brasil ao trabalho dos nossos jovens professores, e, com isso, registrar a minha preocupação com o futuro desses professores aqui na UERJ. Acho que nós estamos deixando passar este momento de crise para fazer mudanças estruturais fundamentais para que esses talentos possam permanecer aqui e transformem suas pesquisas em benefício para a sociedade como um todo. Passou do momento da UERJ divulgar publicamente, acho que eu falei aqui em janeiro sobre isso, como a sociedade pode nos ajudar financeiramente. O professor Egberto, o subreitor, disse que é fácil doar dinheiro para a UERJ. Então, que façamos uma cartilha de como pessoas físicas, pessoas jurídicas podem doar dinheiro para a UERJ. Em segundo lugar, passou do momento da gente ter uma fundação que permita a UERJ arrecadar dinheiro com pesquisas, cursos, né, convênios, etc. Isso já assim, não podemos ser a única universidade pública do Brasil que não tem uma fundação para nos ajudar nesse sentido. Então, é fundamental que nós trabalhemos nessa direção, pensando no futuro. Eu fico muito feliz de ver uma pauta que homenageia 2 brilhantes professores desta universidade, que quer dar-lhes o título de professor emérito. Acho isso muito bom, mas eu acho que nós temos que ter pautas que pensem também no futuro da UERJ, não só no passado. Antecipo meu voto, sou favorável a dar o voto de professor emérito, mas eu acho que a gente não está olhando o futuro. E o futuro precisa exatamente que a gente tome ações transformadoras. Eu gostaria de registrar, acho que a opinião majoritária, com muitos docentes que eu converso na engenharia, a insatisfação com esse encurtamento do período. Peço que conclua, por favor. Eu só queria falar mais 2 pontinhos, por favor. O encurtamento do período, né, fica muito comprometido, né, academicamente, o período. E, em segundo lugar, gostaria de agradecer, né, as palavras da professora Georgina sobre o empenho do secretário de Ciência e Tecnologia, né, na questão de
tratar os funcionários da pasta como de alguns outros setores do funcionalismo público. Agora, para mim, isso ainda está fora da luta pela isonomia que esta universidade, sequer pensadora e transformadora do Estado do Rio de Janeiro, tem que fazer. Ou são todos iguais ou não são todos iguais. Eu acho que nós termos agora, estamos junto com a educação ou junto com não sei quem, é só mais um passinho no direito de alguém. Sempre vai ter alguém que vai ficar o quê? Desprivilegiado. E eu acho que é muito mais importante nós fazermos essa pauta no todo como a sociedade do que ficar pensando em pequenos privilégios. Muito obrigado. Conselheiro, as eleições, nós votamos nos conselhos que elas se dariam 5 semanas após a normalidade acadêmica e administrativa. Em outra reunião, não me engano, do SESEP ou do Consumo, eu havia dito que a eleição se daria nessa semana que nós estamos agora, mas eu estava errado. Nós não estamos em normalidade administrativa e nem acadêmica, mas ela se dará como nós votamos após essa normalidade. Quanto à ABC, muito bem lembrado, né, dos 2 professores que se tornaram membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. Ontem de manhã eu estive lá na mesa de abertura e pude conhecer, inclusive, os 2 jovens professores que estavam tomando posse ontem, e isso é um motivo de grande orgulho para a nossa universidade. Então, eu comecei até a minha fala dizendo que, diferentemente de todos os outros dias, ontem, né, no caso, a UERJ estava em festa por aquela posse. Conselheiro Abelha. Bom, vou passar para o César, depois a gente volta para a Abelha. Alô. Bom dia, magnífico reitor, vice-reitora, senhores conselheiros e companheiros que estão na assistência e nos ouvindo. Magnífico reitor, é só uma preocupação, eu gostaria da atenção do magnífico reitor sobre isso, é sobre as aposentadorias. Nós sabemos que está havendo a reformulação da Previdência, temos um governo golpista que está fazendo a toque de caixa uma reformulação que vai prejudicar toda a classe trabalhadora, e há uma temeridade de todos os servidores, principalmente os servidores que já estão prestes a aposentar, já têm condições disso, não sabe o que vem por aí. Coisa boa não é, nós já vimos. E nós temos uma quantidade, pelo que eu estou sabendo, de quase 500 aposentadorias, pedidos de aposentadoria. Eu tenho na minha unidade servidores que deram entrada no pedido de aposentadoria em setembro do ano passado, e estão aguardando até hoje. A minha preocupação, magnífico reitor, é que isso passa amanhã a reformulação da Previdência, e esses companheiros que deram entrada estão aguardando, o que vai acontecer com eles? Porque isso pode gerar muito problema jurídico para a própria universidade, se esses companheiros depois tiverem que entrar na nova regra da Previdência. E isso vem prejudicando, vem preocupando muito os servidores dessa casa. Então, porque o processo chega na SRH, leva um período para chegar na DIJU, principalmente que devido a um termo de responsabilidade funcional, que é normal, quando você dá entrada na SRH, você assina. Mas só que leva um tempo para chegar na DIJU e diz que não, que o termo de responsabilidade tem que ser dado no mesmo período que entra. Então, eu aconselharia, né, para não termos problemas futuros, que entre a Superintendente de Recursos Humanos, mais a diretoria da DIJU, e resolvam isso, que já teve servidores que assinou isso mais de uma vez. E isso vai causar processo não só para o gestor, como para todo mundo, como é a lei hoje. E é a vida das pessoas. Eu estou dizendo porque eu estou falando, porque eu conheço servidores na minha unidade que deram entrada em setembro, estão nervosos, apavorados, querendo saber como é que vai ficar a situação dele. Então, eu gostaria que o magnífico reitor olhasse com carinho essa situação. Muito obrigado, magnífico. Conselheiro, isso já está sendo olhado, isso sempre está sendo olhado. E isso vem, inclusive, de encontro ao que eu falei anteriormente, em relação às eleições para o Conselho. Nós não temos normalidade administrativa. Então, ontem mesmo, a pessoa que está respondendo pelo SRH, que é o Marcelo, veio me pedir autorização. Todos sabem que Márcia Calduro está em casa, foi hospitalizada, teve uma fratura de tíbia e vai ter que ficar um tempo longo longe daqui. Então, ele veio me pedir ontem que permitisse que houvesse a abertura do SRH somente 2 ou 3 vezes na semana,
porque ele não tem gente para abrir o SRH todos os dias. Então, isso é muito sério, sem dúvida nenhuma. Mas não parece que quem tem direito adquirido vá perder esse direito pelo tudo que foi dito até agora. Eu concordo com o conselheiro que às vezes a gente é surpreendido, né, com o certo é fazer e resolver logo aposentar quem quer, mas temos esses problemas. Conselheiro Abelha. Bom dia a todos e todas. Bom dia, magnífico reitor, senhores conselheiros, assistência. Eu me inscrevi hoje, né, para falar sobre o plano de recuperação dos estados. Na verdade, esse plano tem tirado o meu sono frequentemente, e por muito mais questões do que simplesmente a perda de uma massa salarial, né, um aumento na ordem de 20% da contribuição previdenciária, né? Então, isso não é o que está me preocupando na maior medida, mas sim os resultados que nos trará esse plano de recuperação dos estados, se é assim que a gente pode chamar de recuperação. Esse plano, né, no ponto de vista geral, ele não revê alguns fundamentos graves dessa nossa crise fiscal, que é uma crise de arrecadação. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou reproduzindo algumas falas que eu tenho perseguido de um dos colegas nossos, aí, do professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, o professor Bruno Sobral, do professor Mauro Osório, da UFRJ, dos auditores fiscais do Rio de Janeiro e da Controladoria dos Controladores do Rio de Janeiro, que tem os dados na mão e tem feito, né, avaliações a respeito das condições econômicas do Estado do Rio de Janeiro e dos problemas da nossa economia fluminense. E aí o que me parece, né, o que nos parece a todos, né, é que esse plano de recuperação dos estados não vai recuperar o Rio de Janeiro. As medidas que o Pezão tem dito que vai tomar, além de penalizar o servidor público, elas não vão resolver o buraco do Rio de Janeiro, pelo contrário, elas vão aumentar o buraco, elas vão permitir que o Rio de Janeiro se aprofunde em mais dívidas, sem buscar novas receitas, o que é uma verdadeira temeridade. O Pezão quer se livrar do período dele, que ele termine e consiga pagar os funcionários públicos com perdas salariais ou não, né? Que ele consiga pagar e se livre da prisão, que é o grande risco que ele segue, já que ele foi secretário de obras de um governo extremamente corrupto e no qual, né, algumas das obras da época que ele era secretário de obras já deram ruim, para usar um termo bem popular. Então, eu acho que a gente deve estar muito preocupado com isso. Eu queria alertar a reitoria sobre esse entendimento. Dia 29 nós estaremos com uma palestra do professor Bruno Sobral, com os controladores aqui. Eu convido a todos para participarem, né? Vai ser no auditório 11, por volta das 19 horas, porque existem outras saídas da crise e elas precisam ser medidas que não passem pela recessão, pelo aprofundamento da crise e pelo aprofundamento do endividamento do Rio de Janeiro, porque senão nós que pretendemos continuar vivendo no Rio de Janeiro, pretendemos continuar sendo funcionários da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é que seremos penalizados em médio e longo prazo. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Gaúcho. Bom dia, magnífico reitor, magnífica vice-reitora e demais componentes da mesa, conselheiros, assistência. Eu quero aproveitar esse espaço para, não é legislar em causa própria, não, eu sou da enfermagem, mas para comemorar esse conselho, a abertura que está acontecendo, a abertura da Semana da Enfermagem está acontecendo lá. Professor Egberto... O conselho lembrou disso, nós falamos sobre isso. Eu não sabia. Assim que abrimos. Tá, obrigado. O senhor está sendo representado lá pelo professor Egberto. E aproveitar também para dar os parabéns à nossa enfermagem do Hospital Pedro Ernesto.
E nessa crise, eu não estou na cabeceira atualmente, mas tenho apagado alguns incêndios sindicais, é obrigação, faz parte, e estou vendo que os nossos companheiros, todos, mas principalmente a enfermagem, merece toda a nossa admiração nessa crise, de não abandonar o barco, de não abandonar o UERJ, de não abandonar o hospital. Gostaria aqui que ficasse registrado isso, a minha solidariedade e a minha admiração pelo trabalho dos nossos colegas de lá. Gostaria também, o Cezinha já está assustado ali, como todo mundo, com essa reforma que vem, mas eu estou mais preocupado, reitor, e com isso, já atendendo um pedido nosso, o senhor trouxe a superintendente, nós já tivemos uma reunião com o Marcelo por uma teleconferência, mas eu gostaria de saber se tem alguma novidade disso, porque a informação que eu tinha até a semana retrasada era que está sendo encaminhado uma demanda de docente, e a de técnico seria logo a seguir, que são as nossas progressões. Conselheiro, desculpe interrompê-lo. Mais uma vez, o senhor está voltando a assuntos que já foram tratados aqui. Né? Eu passei para todos aqui, para o plenário, que nós recebemos, no final da semana passada, um ofício da Secretaria de Fazenda proibindo qualquer enquadramento, progressão ou nomeação. Nós estamos estamos preparando uma ação para entrar contra essa ação desse ofício do secretário de Fazenda, e de acordo com a lei existente. Só... Pois não. Gostaria da abelha de som para ele lá atrás. Guido. Pois não. Eu queria, desculpe a interrupção, né, mas eu queria saber se esse ofício ele versa sobre somente a Universidade do Estado do Rio de Janeiro ou sobre todo o funcionalismo do Estado. Sobre todas as universidades do Estado sobre do todas Rio de as universidades. Isso. Tá. A gente gostaria de ter acesso a esse ofício, por favor. Pois não. Me desculpem, eu estava no outro compromisso, não peguei, mas eu só queria fazer um esclarecimento nessa questão. Quem manda o ofício e tenta proibir é a Secretaria de Fazenda. A nossa secretaria é a SECT e a CEPLAG é o planejamento de todo o Estado. Uma coisa é não se chegar na secretaria e o secretário de Fazenda não querer pagar, a gente tem que entrar na justiça. Outra coisa é não estar na CEPLAG. Na CEPLAG tem que estar tanto de docente como de técnico, até para facilitar a luta futura. Não tem como encaminhar, não tem como colocar isso em folha. Está proibido, é justamente isso. Sim, eu entendi. A folha está fechada. Entendi perfeitamente. Pela Fazenda. Agora, a demanda da lei, inclusive a progressão de 2014, já tinha que estar na CEPLAG. Não está. Nós temos que pôr lá. Porque senão nós dificultaremos a luta que teremos a seguir com o governo do Estado e a Fazenda para nos pagar. Para pagar os servidores, para pagar o docente. O do docente eu não sei se foi concluído, mas eu acredito que pelo tempo já foi. Agora, o de técnico tem que ir urgentemente, antes que já venha outro ofício da CEPLAG também não aceitando nada. Uma coisa é você estar com a lei lá na CEPLAG, essa gleba aqui foi enquadrada pela lei, está aí. A Fazenda não vai pagar. Isso é problema nosso com a Fazenda, mas tem que estar na CEPLAG. Se não tiver, torna mais difícil a luta futura. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Conselheira Georgina, pode explicar isso? Eu pedi, inclusive, para falar. Inclusive, para fazer uso da palavra. Então tá bom. Então tem mais tempo. Eu pedi para falar sobre os enquadramentos e coisas que nós temos que fazer. Há algum tempo eu venho pedindo a muitas pessoas, inclusive as associações, que me ajudem a fazer as deliberações e resoluções a respeito dos quadradinhos que criamos, quer seja na parte docente, quer seja na parte dos técnicos administrativos. Como sempre,
é dito assim, Georgina, não precisa, vai ter um enquadramento, tem um enquadramento, depois do enquadramento a gente faz isso. Eu falo, não tem, porque, por exemplo, os assistentes auxiliares não têm. Então, eu resolvi, tardiamente, puxar para mim, mas já marquei, hoje eu vou começar a fazer, porque o dos associados é uma questão de mudança antes disso. Quando foi para a CEPLAG, que quem coloca agora é a CEPLAG, nós não temos mais essa autonomia de colocar as pessoas, nós aqui colocamos e depois ia para eles é que o farão, disseram, cadê a legislação interna? Que tem os quadradinhos, as casinhas. Então, nós já estamos fazendo isso. Eu sei que a parte do professor Rodrigo tem ajudado muito no que tange aos professores junto ao SRH do enquadramento, mas nós temos que fazer isso. Já passou no CESEP a parte dos associados, que era diminuir, mudar a legislação de 10 para 6. Temos que mudar as dos adjuntos, que também é uma questão de tempo, e temos que fazer. Então, na segunda-feira está marcada uma COPAD, não que a COPAD seja obrigação dela fazer isso, mas como na COPAD estão os diretores de centro, estão os subreitores, e se a associação quiser fazer parte, tanto a associação dos funcionários, vamos falar neste momento exclusivamente sobre a dos docentes, porque eu já pedi, inclusive, à associação mais de uma vez, que me já ajudasse, que mandasse uma proposta. É muito mais fácil a gente minutar e escrever em cima de uma proposta, e que não foi feito, com esta argumentação. Primeiro temos que enquadrar, mas para enquadrar a gente tem que ter o quadradinho para enquadrar o auxiliar que está lá, sem nada para auxiliar 4, embora saibamos que todos irão para auxiliar 4. Mas não existe esse quadradinho. Então, a gente precisa... E a minha fala aqui é no sentido de que vamos buscar fazer, até terça-feira, toda essa legislação, levar para a CEPEND, ver se a gente consegue fazer um conselho extraordinário do CESEP, e eu acho que, em paralelo, já podemos mandar, se a gente conseguir concluir, para a CEPEND. Conversei já com o professor Oswaldo, porque se a proposta, para já ser discutida na comissão também, para ver se até sexta, ou no máximo no início da semana que vem, a gente consiga. Então, o que eu vou pedir aos conselheiros é que nós precisaremos de uma reunião extraordinária para isso. E peço a ajuda mesmo, né, dos técnicos administrativos para ver qual é a mudança, a introdução de mudança que tem que ser feita na nossa legislação, para que a gente também passe isso junto. O dos técnicos administrativos se torna mais fácil, porque é só conselho universitário, diferente dos docentes que têm que passar nos dois conselhos. Isso é um apelo que eu estou fazendo para aqueles que já têm ideia de como é que vai fazer essa distribuição, principalmente dos professores, porque para os professores a gente tem que fazer a pontuação. Como é que a gente vai fazer a pontuação para não chegar aqui também ficar aquela discussão infinita, né? Porque tem gente que diz assim, não, então a gente muda a pontuação do outro. Eu falei, não vou mudar a pontuação de ninguém neste momento, pode ser que num segundo momento, aí a gente reveja o plano aí como um todo, e a gente diga, não, está baixo, agora precisa aumentar, mas eu acho que a gente precisa, com urgência, porque isso já devia ter sido feito, me penitencio, mas, efetivamente, eu não tive o tempo e não foi por falta de pedir ajuda. Eu pedi muita ajuda. Então, segunda-feira estaremos nos reunindo com os diretores de centro e os subreitores e os alunos que fazem parte, mas convido a associação, inclusive, para, se já tiver alguma
ideia da pontuação, porque lá não é mudança simplesmente de se é 10 anos passar para 6, é mais do que isso. A gente tem que ver qual é a pontuação que a gente vai solicitar para passar, né, de assistente 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Isso a gente precisa já ter um caminho para uma discussão mais saudável, digamos assim. É um apelo realmente que eu estou fazendo. E podemos marcar um outro dia para fazer o dos técnicos, chamando a SRH, que é evidente que tem uma cultura, digamos assim, grande a respeito. E, em relação à SRH, a gente está reclamando muito, eu também reclamo, mas, assim como lá atrás eu reclamei que eles não estavam fazendo, estavam totalmente em greve, queriam prejudicar a universidade, eles estão trabalhando, agora estão em greve, trabalham num ritmo maior até do que muitos, mas em rodízio, né? E tem todos uns gargalos. A gente tem que ver os triênios para ninguém perder triênio, a gente tem que ver as aposentadorias para ninguém perder as aposentadorias, a gente tem que ver as promoções para ninguém perder as promoções, e por aí vai. E são poucos os que estão fazendo, e a gente tem também que entender. Por mais que a gente tenha ânsia, a gente sabe da necessidade, a gente tem conversado muito com eles, e eles têm, à medida do possível, buscado atender, mas eles estão em greve. Conselheiro Celso. Magnífico reitor, magnífica vice-reitora, mesa, conselheiros, conselheiras, assistência, bom dia. Aproveitar até um pouco a fala do nobre conselheiro Gaúcho. A preocupação em relação à nova adequação da nossa lei, que a tabela salarial, com os 16 padrões, infelizmente hoje a CEPLAG ela tem todo esse controle, sistema, nós perdemos essa autonomia de inserir, de alterar no sistema, é feito tudo pela CEPLAG. Acontece, no projeto de lei, estava na justificativa, na LERJ, que o enquadramento ele daria em cima de todos os segmentos, auxiliar, nível médio, nível superior, nível fundamental, nível médio e superior, por tempo de serviço efetivo de UERJ. Quando sai a lei, sancionada a lei, não fica claro. Não fica claro. Existe a tabela com 16 padrões, que substitui a tabela anterior, de 2014, com 10, mas não fica claro. Mas também não tem nenhum impedimento, não tem nada dizendo que não pode enquadrar todos os servidores. Porque o nível superior ficou bem claro no artigo, reenquadrar os servidores de nível superior. Ponto. Dividir, em vez de por 3, dividia por 2 o seu tempo de serviço. Mas para os demais não fica claro. Então o que acontece? A CEPLAG já estabeleceu, já implantou os 16 padrões para o nível superior. Entendeu, nobre colega Gaúcho? Entendeu? O que vai acontecer? O nível médio e o nível fundamental, nesse momento, a SRH não consegue implantar esses 16 padrões para os dois grupos. O que tem se falado na SRH é que a partir de junho, logo após termine toda a situação dos docentes, que a partir de junho sentará à mesa para poder negociar, para poder atender as questões técnicas que envolvem o técnico administrativo, fundamentalmente do nível médio e nível de apoio. Porque, como foi bem lembrado naquela ocasião que a proposta veio para o Conselho, da reformulação do plano de carreira dos técnicos, até a então presidente, a magnífica vice-reitora, insistiu até bastante na discussão referente ao tempo de serviço de UERJ daqueles servidores que em 2014 perderam, quem tinha mais de 20 anos.
ficaram todos no padrão 10, idêntico àquele que tinha lá seus 18 anos, 19 anos, 20 anos de UERJ. Então, aquele que tinha mais de 20 anos ficou prejudicado. Com a nova tabela, seria corrigida uma injustiça. Esse grupo caminharia para o final. 16, 15, 30 anos. Por favor, conselheiro. Então, existe uma dificuldade hoje técnica e até um pouco de entendimento se pode enquadrar todos os nível médio ou nível fundamental, ou não. Claro, se não existe impedimento, não existe sim ou não na lei, nós podemos fazer uma adequação para favorecer os servidores, como estava previsto originalmente na proposta original que foi encaminhada para o governo. Inclusive, no orçamento geral, estou concluindo, no orçamento geral que foi encaminhado para o governo, já estava previsto o enquadramento geral, nível superior, nível médio e nível fundamental. Obrigado. Conselheiro Iório, eu não tinha notado a sua fala aqui, o seu pedido de fala, mas está garantido. Um esclarecimento? Só um minutinho, então, Iório. A fala do conselheiro Celso, o companheiro aqui, está se referindo à Lei 7426. Mas eu quero deixar claro aqui que a minha fala, além dessa, ainda tem a lei de 2014, que a gente errou e não enquadrou ninguém técnico-administrativo nessa universidade de 2014 para cá. Ele está falando daquela que o senhor participou comigo lá na LERJ até altas madrugadas lá com a Albertazzi. Mas ainda tem essa de 2014 e essa, vamos combinar, foi uma falha nossa, que o senhor herdou. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Iório, agora. Bom dia a todos, o reitor, a vice-reitora, os conselheiros, conselheiras e a plateia. É rápido que eu vou falar, porque muitas das coisas que eu pensei já foram ditas, para não ser repetitivo. Eu vou sublinhar novamente que nós estamos vivendo um momento bem interessante em termos administrativos, de uma democracia que nós tínhamos... Podia falar um pouquinho mais alto, por favor, ou mais perto do microfone? Nós tínhamos carência. Né? Nós sempre assistimos à conduta da reitoria e da administração central sendo mais aberta às divergências e a mudanças até de postura. Mas o retorno que foi feito, que é uma opção de um fórum, que também é interessante, embora nós temos o Conselho Superior para poder ser a última instância, né? Esse retorno, ele se dá de uma forma, dita até pelo reitor há poucos minutos atrás, ainda fora da normalidade administrativa e geral, né? E essa precarização, no meu entendimento, na minha concepção, alimenta esse ataque perverso que nós estamos sofrendo e que faz com que a gente comece a se acostumar e sobreviver dessa maneira tão aviltante, né? E, embora isso seja uma tática e não uma estratégia, mas eu não vejo nesse modelo nenhuma sensibilidade para nos respeitar e garantir a universidade pública gratuita, de qualidade e popular que nós sempre fomos, mesmo com os últimos anos sofrendo esse ataque, né? Então, por exemplo, tudo que foi dito aí sobre plano de carreira que não foi efetivado, o plano anterior dos técnicos administrativos de 2014, que aí já é daquela reitoria que não tinha essa sensibilidade, essa visão democrática de respeito aos outros, né? Que vocês têm bastante ainda, que nós saudamos muito isso. Eu quero ressaltar que continuo como representante tanto da minha faculdade quanto também atuo na associação docente, de que nós lá mesmo dentro da associação temos uma divergência em que nós tem um grupo que acha que deveria ter voltado, não é que teria que ter voltado, acompanhou a reitoria, e tem um grupo que acha que não deveríamos ter voltado, porque eu não vejo, eu não sou a favor de nenhum tipo de ajuda externa, no sentido de arrumar uma fundação, ter um patrocínio. Eu acho que nós temos que lutar pela universidade pública. E essa é a grande ameaça, muito mais do que
a coisa mais básica que é a sobrevivência, onde as condições de trabalho, meios de trabalho e as Peço caminho para a conclusão. Da força de trabalho é nenhuma, né? Não dá para trabalhar, né? E eu não vejo como nós vamos continuar assim e conseguir sair desse ataque violento, que isso aqui é o modelo experimental, porque eles querem fazer desse governo ilegítimo e totalmente capataz do avanço do capital estrangeiro dentro do Brasil. Basta ver agora a mineração que eles vão fazer lá na Amazônia. Expediente encerrado, não temos quórum, está suspensa, declaro encerrada a 4ª sessão ordinária de 2017.